Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o professor Oscar Menezes e na videoaula de hoje eu te ajudo a confeccionar a bolsa caramelo em crochê, confeccionada toda com o material da Círculo Produtos. Passo já o material para vocês. A nossa bolsa, depois de toda concluída, ela ficou com uma largura de 35 centímetros e uma altura de 25 centímetros. Mostrar para vocês a área interna aqui da bolsa, que ficou bem fundinha. Vai caber bastante coisas aí para você utilizar no seu dia a dia e até mesmo você usar a bolsa caramelo no seu local de trabalho, numa praia, num shopping. E para você que trabalha com vendas em bolsas de crochê, essa aqui será um sucesso nas suas vendas. E os materiais que eu utilizei para confeccionar a bolsa caramelo foram um novelo ou um rolo do fio náutico da Círculo, isso mesmo, utilizei apenas um rolo do fio náutico Slim, 3 milímetros da Círculo Produtos, ele vem com 400 gramas e o tex dele é 14,40. A cor que eu utilizei foi a 7404. Um rolinho desse eu confeccionei toda a bolsa caramelo. Precisei também de um isqueiro para a gente fazer o acabamento, uma agulha para crochê número 3,5, uma tesoura, precisei também de agulha para fazer o arremate e alguns marcadores. Agora que você já sabe os materiais que vai precisar e você ainda que não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, já se inscreve, já deixa o seu like para esse vídeo e aciona o sininho em todas as notificações para você não perder nenhuma aula que eu postar aqui no canal. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Para iniciar, nós vamos trabalhar um cordão com 11 correntinhas. Vou fazer aqui a minha laçadinha. Vou fazer aqui a minha primeira trancinha, só que essa primeira a gente não vai contar. Então, inicio a contagem a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Vou voltar aqui para a segunda corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou aqui na próxima correntinha, faço o segundo ponto baixo. Vou aqui na próxima corrente, faço o terceiro ponto baixo. E agora vou aqui na próxima correntinha, faço o quarto ponto baixo. Nós vamos ficar aqui nessa primeira carreira com um total de 10 pontos baixos. Finalizei aqui todos os 10 pontos baixos, agora nós vamos virar aqui o trabalho. Não preciso fazer nenhuma correntinha para virar. Já venho aqui nesse primeiro ponto baixo da carreira anterior e faço o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Vou aqui no próximo ponto, vou trabalhar aqui o segundo ponto baixo. E agora eu vou aqui no terceiro ponto e faço o meu terceiro ponto baixo. Nessa segunda carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto. Assim, também nós vamos ficar com a mesma quantidade de 10 pontos baixos. Finalizei aqui toda a segunda carreira, então agora nós vamos iniciar a terceira da mesma forma que nós iniciamos aqui a segunda carreira. Para isso, eu viro aqui o trabalho, já inicio aqui nesse primeiro ponto baixo, fazendo o primeiro ponto da terceira carreira. Fiz aqui o primeiro ponto baixo. Vou aqui no próximo ponto, já faço o segundo ponto baixo. No próximo ponto, trabalho aqui o terceiro ponto baixo e sigo por toda essa terceira carreira, colocando um ponto baixo para cada ponto. Também nós vamos ficar com 10 pontos baixos. Finalizei aqui toda a terceira carreira, observe que eu segui sempre o mesmo passo a passo. E agora nós vamos seguir trabalhando carreiras de ida e voltas até a gente obter uma altura aqui da base de 28 centímetros. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha base, quando eu tiver com meus 28 centímetros trabalhados, eu volto com vocês para a gente continuar o trabalho. Então, pessoal, aqui eu já finalizei os meus 28 centímetros trabalhados em pontos baixos. Aqui eu tenho um total aqui na altura da base de 28 centímetros. E a quantidade de carreiras que eu tenho aqui de pontos baixos é de 37 carreiras. Sem contar com a que nós vamos trabalhar agora com o contorno, tá? Então, vamos fazer aqui de conta que essa carreira aqui
é a nossa primeira já para a gente fazer aqui a volta. Eu já iniciei a carreira aqui, parei aqui, então nós vamos continuar aqui fazendo o contorno. Então, eu vou fazer aqui dentro desse mesmo espaçozinho aqui, mais um ponto baixo, que esse ponto baixo é o primeiro aqui desse lado, tá? Então, aqui nós temos os 10 pontos, coloquei mais um ponto baixo aqui no mesmo local para a gente fazer aqui a carreira de pontos baixos contornando a base. Então, aqui eu venho para o próximo ponto, coloco também um ponto baixo, vou aqui no próximo ponto, coloco mais um ponto baixo, vou aqui no próximo ponto, já coloco mais um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto até nós chegarmos lá no próximo cantinho. Cheguei aqui no próximo cantinho, fiz aqui o último ponto baixo, mas antes eu vou mostrar para vocês que eu coloquei o marcador aqui nesse primeiro ponto baixo dessa última carreira, tá? Só pra gente saber que aqui é o início de toda a volta do contorno, tá legal? Então, agora nós vamos continuar aqui colocando mais um ponto baixo dentro desse mesmo local. Nós vamos ficar com 2 pontos baixos nesse cantinho também. E em cima de cada ponto aqui nós vamos pôr um ponto baixo. Observe que eu já estou fazendo aqui o arremate desse fio que sobrou no início das correntinhas, e aqui eu estou colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar aqui nesse próximo cantinho, que já estou me aproximando dele, nós também vamos colocar 2 pontos baixos. Então aqui, olha, nesse último ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Esse aqui é o 10º ponto aqui, tá? Dessa carreirinha. E agora nós vamos colocar mais um ponto baixo, que é o primeiro aqui desse próximo lado. Então, aqui nós vamos continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar lá onde se encontra o marcador. Aqui cheguei no cantinho, observe que eu trabalhei aqui um ponto baixo para cada ponto. Aqui se encontra o marcador e nesse cantinho aqui eu teria que colocar mais um ponto baixo também para ficar com 2. Só que nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui está o marcador, eu vou retirá-lo. E aqui eu vou retirar a agulha do fio, vou passar aqui logo dentro dessas 2 alcinhas desse primeiro ponto onde está o marcador. E esse ponto que eu teria que fazer aqui em ponto baixo, eu vou fazer ele agora nesse acabamento. Vou puxar aqui o fio por dentro, ó, e já nasce o pontinho aqui em cima. Ajusto aqui o fio. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, nasceu o pontinho baixo aqui, nós temos 2 pontos baixos, ó, tá? 1 e 2. Agora, nós vamos fazer o seguinte, a próxima carreira, nós vamos trabalhar pegando apenas na alcinha de trás, também em pontos baixos. Então, eu já introduzo aqui a agulha nessa alcinha de trás desse primeiro ponto, vou buscar aqui o fio e faço o meu primeiro ponto baixo, onde eu vou colocar aqui o marcador. Então, aqui está o marcador, já deixando aqui o primeiro ponto marcado. Vou aqui para o segundo ponto, faço mais um ponto baixo, vou para o próximo ponto à frente, também trabalho mais um ponto baixo. Essa carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos, pegando na alcinha de trás, e nos cantos nós não vamos mais precisar fazer nenhum aumento. Vamos seguir sempre em pontos baixos, como eu vou mostrar aqui agora. Ó, chegou aqui no cantinho, não tem mais aumento, será um ponto para cada ponto. Então, continue aí por toda a volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Quando eu estiver finalizando toda essa carreira, eu volto com vocês para a gente continuar a nossa peça. Então, pessoal, aqui estou chegando no final da carreira. Aqui eu tenho aquele pontinho que nós fizemos na hora do fechamento. Então, eu vou buscar aqui essa alcinha que está atrás do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo e você vai notar que vai ficar igualzinho aqui os outros, tá? Então, na frente nós temos o ponto baixo com o marcador. Eu vou retirar aqui o marcador e vou fazer o mesmo fechamento. Retiro aqui a agulha do fio, salto esse ponto onde estava o marcador. Vou aqui para o próximo, introduzo a agulha, vou buscar aqui o fio, passando aqui por dentro, fazendo o fechamento perfeito, tá? Então, olha só como ficou aqui o fechamento. O ponto que nós saltamos foi feito aqui nessa parte de cima. Agora, a próxima carreira nós vamos iniciar da seguinte maneira. Eu vou introduzir aqui a agulha passando por dentro
dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha para dar altura aqui do meu primeiro ponto alto. Volto a colocar o marcador, onde está aqui a correntinha, e vou seguir toda essa carreira colocando apenas um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, eu laço a minha agulha, vou aqui no próximo ponto, faço aqui um ponto alto. Laço novamente a minha agulha, eu vou aqui para o próximo ponto e aqui já faço mais um ponto alto. Dessa forma, nós vamos seguir por toda essa carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Façam aí o de vocês, que eu irei fazer aqui a minha carreira. Quando estiver finalizando, eu volto com vocês. Então, aqui estou finalizando já toda a primeira carreira em pontos altos. Para eu fazer aqui o fechamento, eu vou retirar aqui o marcador. Vou saltar esse ponto onde estava o marcador, vou retirar aqui a agulha do fio, vou para cima das próximas duas alcinhas, à frente, vou buscar aqui o fio, e agora nós vamos passar aqui por dentro, fechando aqui toda a carreira, ajusta bem aqui para ficar bem fechadinho, e aqui finalizando toda a primeira carreira. Nós vamos precisar trabalhar 6 carreiras em ponto alto igual a esta daqui. Já tenho a primeira, vou trabalhar mais 5 carreiras. Todos os fechamentos serão igual e todo o início será igual que nós vamos fazer agora. Vou buscar aqui o fio, faço um ponto baixo e agora levanto uma correntinha para dar altura do nosso primeiro ponto alto. Vou colocar o marcador, que é para eu saber que aqui é o primeiro ponto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto. Assim, nós estamos iniciando a segunda carreira em pontos altos. Vou aqui para o próximo ponto, trabalho mais um ponto alto. No próximo ponto, também faço mais um ponto alto. Então, aqui eu iniciei a segunda carreira em pontos altos. Nós vamos trabalhar até ter um total de 6 carreiras em pontos altos. Façam aí de vocês, que eu irei fazer aqui as minhas. Então, pessoal, aqui eu já tenho todas as minhas 6 carreirinhas em pontos altos. Vou mostrar aqui para vocês a parte de dentro. Olha como tá ficando, fica bem espaçoso, tá bom? Aqui já todas as carreiras concluídas. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira da seguinte maneira. Eu já fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. Lembrando, eu fiz todos os fechamentos iguais e todos os inícios iguais, como eu ensinei para vocês logo no início da peça, tá bom? Então, aqui, olha, eu tenho o meu ponto baixo. Vou levantar aqui mais uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui o marcador novamente. E agora, de separação, nós vamos fazer uma corrente de separação. Então, eu fiz um ponto baixo, uma corrente de altura do ponto alto. De separação, fiquei com uma correntinha. Vou laçar no mesmo local, faço mais um ponto alto para formar aqui o Vzinho. Vou laçar sem fazer nenhuma corrente, vou contar 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto, uma correntinha de separação e agora mais um ponto alto no mesmo local para a gente formar mais um Vzinho. Laço novamente, conto 1, 2, vou para o terceiro ponto, introduzo a agulha, faço aqui mais um ponto alto e agora eu vou fazer mais uma correntinha de separação. Laço e faço mais um ponto alto dentro do mesmo espaço para formar o Vzinho. Aí nós temos, de um padrão de Vzinho para o outro, nós temos 2 pontos altos aqui, olha, na carreira, tá? De separação. Mas em cima você não vai fazer nenhuma correntinha. Então, agora é só continuar essa carreira repetindo só esse mesmo passo a passo. Salta 2 pontos altos, no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo local para formar assim o Vzinho. Siga por toda essa carreira repetindo apenas esse mesmo passo a passo. Cheguei aqui ao fim da carreira, então agora nós vamos só fazer o fechamento. Aqui eu tenho o marcador, vou retirar esse marcador. E agora aqui eu vou fechar aqui na correntinha onde nós iniciamos com um ponto baixíssimo.
Vou mudar aqui o fechamento, porque nós vamos passar aqui para dentro do Vzinho com um ponto baixo. Então, nós fechamos com um ponto baixíssimo na correntinha e introduzir aqui dentro do Vzinho com um ponto baixo. Vou levantar aqui mais uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E dentro do Vzinho vou trabalhar mais 4 pontos. Então, tenho o primeiro, o segundo ponto alto. Agora, trabalho o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto. E agora, por último, o quinto ponto alto. Nós fizemos 5 pontos altos dentro do Vzinho, agora nós vamos fechar aqui a pipoquinha. Você pode retirar aqui a agulha e aqui no primeiro pontinho, introduzir a agulha, vai buscar aqui o fio e puxa aqui, passando por dentro do primeiro pontinho, aperta bem e aqui está formado a pipoquinha. Também você pode trabalhar virando o trabalho e fechando com um ponto baixíssimo, tá? Aí agora de separação nós vamos fazer 1, 2 correntes. Vou laçar, vou direto aqui para dentro do próximo Vzinho e aqui eu trabalho mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e agora o quinto e último ponto alto. Fiz aqui dentro desse segundo Vzinho mais 5 pontos altos. Você retira aqui a agulha do fio, volta nesse primeiro ponto alto, vai buscar aqui o fio novamente e agora é só puxar passando aqui por dentro e formando aqui mais uma pipoquinha. Aí agora de separação nós vamos trabalhar 1, 2 correntinhas, laça, vai dentro do próximo Vzinho e trabalha mais 5 pontos altos. Aí você vai seguir por toda essa carreira fazendo as pipoquinhas aqui dentro do Vzinho. Sempre com os 5 pontos altos, tenho aqui trabalhados 3 pontos, vou fazer aqui o quarto ponto alto e agora finalizo o quinto e último ponto alto. Você retira aqui a agulha, volta nesse primeiro ponto, vai buscar aqui o fio e é só puxar passando aqui por dentro, formando a pipoquinha, tá certo? Então, agora você continua com as 2 correntinhas, vai novamente lá dentro do próximo Vzinho e repete esse mesmo passo a passo. Então, aqui eu já finalizei toda a carreira com as pipoquinhas, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui a carreira. Para isso, eu venho aqui nesse pontinho onde nós fechamos a pipoquinha, faço um ponto baixíssimo. Vou entrar agora aqui dentro desse próximo espaço já com um ponto baixo e vou levantar aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou colocar o marcador aqui, que é para a gente saber que aqui é o início da carreira, tá? Aqui dentro desse espaço dessas correntinhas, nós vamos colocar 3 pontos altos. Eu já tenho aqui o primeiro, então eu volto aqui dentro, já faço mais um ponto alto. E já trabalho aqui mais outro ponto alto. Então, eu fiquei aqui com a quantidade de 1, 2, 3 pontos altos. Vou direto agora lá para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, e agora o terceiro ponto alto. Também nesse espaço nós temos a quantidade de 3 pontos altos. No próximo espaço, volto a colocar também mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Aí, em cada espacinho desse aqui, dessas 2 correntinhas, nós vamos pôr 3 pontos altos. Então, você vai fazer o seu aí por toda essa volta. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha. E assim que eu finalizar essa carreira, eu já volto com vocês para a gente iniciar as próximas carreiras. Chegamos aqui ao fim da carreira em ponto alto. Então, agora nós vamos fazer o fechamento da carreira. Retiro esse marcador. Vou saltar esse ponto onde estava o marcador, vou retirar aqui a agulha, passo aqui para dentro dessas próximas 2 alcinhas, do próximo ponto alto à frente, vou buscar aqui o fio,
volto passando aqui por dentro e assim fazendo todo o fechamento da carreira, tá? Ó, então aqui eu fiz o fechamento, dou um ajuste aqui para a gente ficar o ponto igualzinho, para que o ponto fique igualzinho aqui na parte de cima, tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a próxima carreira também em pontos altos. Então, eu já inicio aqui passando por dentro aqui dessas duas alcinhas, nessa posição. Vou buscar aqui o fio e faço um ponto baixo e levanto aqui uma corrente para dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Já coloco aqui o marcador e vou continuar trabalhando toda essa carreira, colocando um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Então, nessa carreira, você só vai acompanhar aqui os pontos e trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Bom, aqui eu finalizei já toda a segunda carreira em pontos altos. Nós vamos fazer agora o fechamento. Vou retirar aqui o marcador, retiro também a agulha do fio, salto esse primeiro ponto, vou aqui para o próximo, passo a agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar aqui o fio e assim eu faço todo o fechamento dessa segunda carreira. Bom, nós vamos precisar de 4 carreiras em pontos altos. Eu já tenho aqui 1, 2, vou precisar fazer mais 2 carreiras. Então, todo o início será igual que nós estávamos fazendo aqui e também o fechamento da carreira será igual. Vou trabalhar aqui as minhas 2 carreiras que estão faltando e quando eu estiver completando a 4ª, eu volto com vocês para a gente continuar a nossa bolsa. Aqui eu já finalizei as 4 carreiras em pontos altos, então agora nós vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou introduzir aqui a agulha passando por dentro dessas duas alcinhas, vou pegar aqui o fio e fazer um ponto baixo, levanto uma corrente para dar altura aqui do meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de separação e no mesmo local já faço aqui mais um ponto alto, formando aqui o Vzinho. Vou laçar, vou contar 1, 2, vou para o terceiro e aqui eu já trabalho um ponto alto, escapuliu aqui da agulha. Vou trabalhar aqui um ponto alto, uma correntinha e agora mais um ponto alto, assim formando já o segundo Vzinho. Vou laçar aqui, conto 1, 2, vou no terceiro e aqui já inicio mais um ponto alto, faço uma corrente e um ponto alto no mesmo local para formar aqui mais um Vzinho. Aí nós vamos seguir por toda essa carreira trabalhando os Vzinhos, repetindo igual que nós fizemos aqui no primeiro padrão de vez. Quando a gente finalizar aqui toda essa carreira em Vzinhos, nós vamos fazer a carreira de pipoca. Você pode voltar o vídeo um pouquinho para você iniciar novamente aqui a carreira de pipoca, que será igual a essa que nós fizemos. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu e logo em seguida eu volto para vocês verem como foi que ficou. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira com os Vzinhos e finalizei também a carreira com as pipocas. Só fiz repetir o que eu trabalhei aqui nesse padrão. Então, agora nós vamos continuar aqui. Eu já fiz o meu ponto baixo e agora eu vou levantar apenas uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Vou laçar e agora vou fazer aqui dentro mais 2 pontos altos. E o segundo ponto alto. Fiquei dentro do espaço das correntinhas com 3 pontos altos. Aí agora eu vou laçar, vou direto aqui para dentro do próximo espaço e já trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Vou agora lá para dentro do próximo espaço e também trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Tenho aqui já 3 padrões trabalhados com os 3 pontos altos dentro de cada correntinha, de 2 correntinhas separadas. Então, agora nós vamos só continuar trabalhando aqui, colocando dentro desses espaços 3 pontos altos. Façam aí o de vocês. Quando eu estiver finalizando, eu volto para a gente iniciar a próxima carreira. Finalizei aqui toda a carreira em pontos altos, então nós vamos fazer aqui o fechamento. Tenho aqui esse marcador, eu vou retirá-lo.
Vou tirar também aqui a agulha do fio e vou passar aqui por cima e passar aqui por dentro dessas duas primeiras argolinhas após o ponto alto onde estava o marcador. Então aqui eu introduzo a agulha, eu vou buscar aqui o fio e agora passo aqui por dentro. Bom, a próxima carreira nós vamos trabalhar também toda em pontos altos. Então será só essa primeira carreira e a próxima em pontos altos, antes da gente iniciar as alças. Então nós vamos trabalhar mais uma carreira em ponto alto. Já vou iniciar aqui, já passo a agulha aqui por dentro dessas duas alcinhas, vou buscar o fio, faço um ponto baixo e agora dou aqui uma correntinha para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Coloco aqui novamente o marcador e vou seguir trabalhando colocando um ponto alto para cada ponto. Façam aí essa carreira de vocês e logo em seguida eu já volto para a gente fazer as alças da bolsa. Finalizei a segunda carreira em pontos altos, então já fiz o fechamento aqui igualzinho como eu fiz das outras carreiras. E aqui eu dividi a bolsa bem ao meio, dividi aqui bem igualzinho. Aí a partir do meio eu contei 15 pontos altos, coloquei um marcador. Vim aqui para o próximo meio, também contei 15 pontos altos, coloquei um marcador. Fiz a mesma contagem aqui do outro lado. 15, coloquei o marcador e 15 pontos também coloquei o marcador. Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Fiz aqui todo o fechamento e eu vou fazer pontos baixos aqui até nós chegarmos onde se encontra o marcador. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, o segundo ponto baixo, vou aqui para o terceiro ponto baixo, agora aqui para o quarto ponto e assim até eu chegar aqui onde se encontra esse marcador. Cheguei aqui onde se encontra o marcador, fiz o último ponto baixo, então agora nós vamos levantar um total de 68 correntinhas. Então eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Finalizei aqui todas as 68 correntinhas, então agora eu vou aqui nesse próximo marcador, vou fazer um ponto baixo e dar início aqui à sequência de pontos baixos até eu chegar aqui nesse próximo marcador. Aqui é o meio, vou trabalhar ponto baixo em cada ponto alto até nós chegarmos aqui nesse próximo marcador. Cheguei aqui nesse próximo marcador, então agora nós vamos fazer a segunda alça. Nós vamos levantar aqui um cordão com 68 correntinhas e quando chegar nas 68, nós vamos prender aqui nesse próximo marcador também com um ponto baixo. Prendi aqui a segunda alça com um ponto baixo, então agora eu vou seguir aqui a minha sequência com pontos baixos, até nós chegarmos aqui no início da carreira, onde nós iniciamos os pontos baixos. Então façam o meio de vocês, que eu irei fazer aqui o meu, e quando eu chegar lá, eu volto para a gente fazer o fechamento juntos. Agora nós vamos finalizar aqui a carreira com os pontos baixos, então agora eu vou retirar aqui o marcador. Vou saltar esse primeiro ponto baixo, vou aqui para cima do segundo, passando a agulha por dentro das duas alcinhas, nessa posição. E vou pegar aqui o fio, passo novamente aqui por dentro, e assim fechando toda essa primeira carreira que nós fizemos aqui em pontos baixos, e onde também nós demos início às duas alças, tá? Então agora nós vamos iniciar mais uma de pontos baixos, vou fazer aqui o primeiro pontinho, e colocar novamente aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início da carreira. Aí eu vou seguir trabalhando aqui pontos baixos para cada ponto, até nós chegarmos aqui nesse início aqui da alça. Então eu sigo apenas colocando um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar lá na alça, nós vamos trabalhar em meios pontos altos. Então, ponto baixo é só aqui nessa segunda carreira. E vamos agora começar os pontos meio alto. Então, aqui, olha, eu vou laçar, vou aqui para cima da primeira correntinha e já faço um meio ponto alto. Laço, vou na próxima correntinha da alça e já faço mais um meio ponto alto. Laço, vou aqui para a próxima correntinha e já faço um meio ponto alto, passando por dentro dos 3 pontinhos de uma vez só. Novamente eu laço, vou aqui para a próxima correntinha,
laço e passo por dentro dos 3 pontinhos. Então, fiz aqui meio ponto alto na alça. Então, você vai seguir em cada correntinha da alça, fazendo um meio ponto alto. Então, aqui, olha, já finalizei toda a primeira alça, fiz aqui os pontos meio alto em cada uma das correntinhas, fiquei com um total de 68 meios pontos altos, tá? Então, agora nós vamos pro próximo ponto baixo aqui à frente e vamos trabalhar um ponto baixo em cada pontinho desse aqui. Então, quando você finalizar aqui toda a sequência de pontos baixos, à frente você vai ter a próxima alça, onde também nós vamos trabalhar um meio ponto alto para cada ponto aqui da corrente. E quando finalizar, é só seguir novamente aqui com pontos baixos até nós chegarmos aqui onde nós iniciamos. Vai só repetir o mesmo passo a passo. Façam aí o de vocês, que eu vou dar uma adiantada aqui na minha e vou logo em seguida voltar com vocês para a gente iniciar a próxima e última carreira. Então, aqui eu já finalizei as duas alças, fiz meios pontos altos, um para cada correntinha, e quando eu finalizei, eu segui aqui a sequência com os pontos baixos e finalizei aqui toda a carreira fazendo o mesmo fechamento. Agora, para a gente iniciar a última carreira, nós vamos fazer apenas uma carreira com pontos baixíssimos por toda a volta. Então, eu vou iniciar aqui já pegando na alcinha de trás e fazendo aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Venho aqui, volto novamente e faço o meu primeiro ponto baixíssimo. Coloco aqui o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e será o final da carreira. Vou aqui para o próximo ponto, já faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, também trabalho mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. No próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Aí, quando nós chegarmos aqui também na alça, em cima de cada meio ponto alto, nós também vamos fazer um ponto baixíssimo, também pegando apenas na alcinha de trás. Então, isso nós vamos repetir por toda essa última volta. Façam aí o de vocês, que eu vou dar uma adiantada aqui no meu. Então, aqui finalizei a carreira em pontos baixíssimos. Agora, nós vamos só fazer o arremate. Cortei aqui um pedaço de fio. E nesse último pontinho aqui que nós fizemos, nós vamos só puxar aqui o fio passando por dentro. Vou agora botar aqui na agulha de tapeceiro e assim fazer o acabamento. Vou aqui para o ponto da frente, onde nós iniciamos o ponto baixíssimo. Vou introduzir a agulha, vou puxar bem, passar aqui por dentro, ó, ajustar bastante. Voltar nesse último pontinho aqui, olha, que nós fizemos. Vou voltar aqui com a agulha, vou puxar novamente, assim deixar ele bem ajustadinho e ficar igualzinho aqui os outros pontos, tá bom? Aí eu vou aqui para dentro da bolsa e vou arrematar esse fio aqui passando por dentro, tá? Então, quanto mais bem arrematado você deixar, mais seguro o seu fio vai ficar. Então, nós vamos aqui, ó, arrematando, você vai passando aqui por dentro, até chegar mais ou menos aqui a essa altura. Chegando aqui no final do arremate, você dá uma cortada no fio, pega o isqueiro e agora é só queimar aqui e juntar para que não saia, tá bom? Então, olha, aqui se encontra a nossa peça já toda finalizada. Vou mostrar aqui bem direitinho para vocês. Ficando assim, desse modelo, a nossa bolsa já toda concluída. Aqui eu coloquei esse tassel, mas é opcional, você pode colocar ou deixar a sua sem o tassel e colocar qualquer outro chaveirinho, tá bom? Então, olha, depois de toda feita, a nossa bolsa ela ficou com uma medida aqui de altura de 25 centímetros. Olha que eu não estou contando aqui com a base, tá? Nós temos aqui 25 centímetros de altura. E de alça nós temos um total aqui de 20 centímetros de alça. Então ficou uma alça bem bacana. Então eu espero que vocês tenham curtido aí a videoaula de como confeccionar essa linda bolsa em crochê. Não esquece mais uma vez, deixa o seu like para esse vídeo, compartilha aí, tá? Deixa o seu comentário, que é muito importante pra gente que faz esse trabalho para vocês com todo carinho. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, gente!